Pois bem, vamos dar início a mais uma aula falando sobre funções. Ora, vamos ver algumas noções intuitivas de função. Com frequência nós encontramos na matemática relações entre duas grandezas que variam. Por exemplo, seja um quadrado que mede L, uma medida, um lado qualquer, uma medida qualquer. Vamos chamar essa medida de L, que são os lados do quadrado. Designando por P a medida do perímetro, perímetro nós sabemos é a soma da medida dos lados. Desse quadrado nós podemos estabelecer entre P, que nós vamos chamar de perímetro de P, e L, que é o comprimento do lado. A seguinte relação expressa pela fórmula matemática. Então nós temos que perímetro, se o perímetro é a soma dos lados, quadrado evidentemente tem 4 lados, então é 4 vezes o lado, certo? Ou seja, a soma desse lado, desse é a mesma coisa que 4 vezes o lado. Nós notamos então que a medida P do perímetro depende então da medida do lado, do quadrado, o que pode ser verificado pela tabela seguinte. Ora, se a medida do lado é 0,5, ou seja, meio centímetro, então a medida do perímetro vai ser 2, porque 4 vezes 0,5 dá 2. Se a medida do lado do quadrado é 1, o lado L é 1, o perímetro do quadrado vai ser 4. Se a medida é 1,2, vai ser 4,8. Se for 2, vai ser 8, porque 4 vezes 2 é 8. Se for 3, vai ser 4 vezes 3, 12. Se for 4,5, vai ser 4 vezes 4,5, vai dar 18, o perímetro do quadrado. Pois bem, por essa tabela nós observamos que a medida L do lado do quadrado ela é uma grandeza variável, ou seja, o lado pode variar dependendo do quadrado. Então a gente diz que o comprimento do lado do quadrado é variável, varia. A medida também de P, que é o perímetro, ou seja, a soma dos lados do quadrado, também é uma grandeza variável. Podemos observar também que a todos os valores de L, ou seja, do lado do quadrado, estão associados com P. Ou seja, se o L variar, aumentar, o perímetro evidentemente vai aumentar, como nós observamos aqui no quadro anterior. E que a cada valor de L está associado a um único valor de P, ou seja, do perímetro. Se nós aumentarmos L, automaticamente o valor de P, que é o perímetro, também vai aumentar. Então essas são algumas observações iniciais, para nós adentrarmos em funções. E logo na aula a seguir nós vamos estender esse raciocínio tão simples que nós vimos inicialmente. Tá certo? Então vamos aguardar a próxima aula, o segmento da próxima aula.